No vídeo de hoje, dessa série de entrevistas sobre psicologia positiva, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre psicoterapia positiva. E a conversa é com o psicólogo clínico comportamental Dileimárcio de Carvalho, e a primeira pergunta é: emoções positivas são mesmo que felicidade? Então, a felicidade, ela não está centrada só nas emoções positivas ou nas emoções positivas. Lógico que tem todo o conjunto das emoções positivas, mas a felicidade, ela está centrada para a psicologia positiva em sentido e em propósito. E uma pergunta que a gente faz na clínica, e as pessoas podem fazer essa pergunta em casa, é o seguinte: diante do que eu estou vivendo, seja qual for o enfrentamento, como está o meu sentido e o meu propósito de vida? Porque é nisso que eu vou ancorar as minhas emoções positivas, para aí eu ter realmente a ideia, a sensação, o bem-estar subjetivo da felicidade. Mas a felicidade, ela não está centrada só nas emoções positivas, porque senão a gente teria algo que era infinito de necessidade de emoção positiva. Então, o olhar que a gente faz, que a psicologia positiva, e aí já é uma fala aqui da terapia, que é justamente levar o cliente, levar a pessoa a pensar justamente em propósito e a pensar em sentido. Quando eu faço isso, eu vou olhar para a minha vida e aí eu vou ver realmente se eu vivo dessas emoções positivas ou se eu vivo de propósito e sentido. O que mostram as pesquisas, o que mostram os relatos? Que propósito e sentido, elas dão felicidade às pessoas e não emoções positivas. E por quê? Olha só, não dá para a gente poder construir uma felicidade com médio e longo prazo só em cima de emoções. Ela não se sustenta e é disso que a gente trabalha na psicoterapia positiva. Eu vou olhar o cenário, lógico que a gente gosta de ter as sensações, as emoções positivas, elas nos dão prazer no nosso organismo como um todo, mas elas não se sustentam. Tem a ver também com aquilo que eu falei na pergunta anterior, que é justamente sobre sentido e propósito. Então a gente precisa pensar na sustentabilidade dessas emoções. E para poder sustentar realmente uma emoção positiva, para que ela realmente seja uma felicidade, eu tenho que seguir esse caminho de sentido e propósito. Porque senão eu vou olhar para um cenário de enfrentamento, e a gente pode estar falando aí dos diversos tipos de enfrentamentos. Eu posso estar falando do enfrentamento por uma doença que acometeu alguém ligado a mim ou a mim mesmo, ou posso ter também em relação a um cenário de questões emocionais internas, em que eu vou buscar emoções positivas, mas essas emoções positivas, elas não se sustentam no período aí a médio e longo prazo. Eu posso levar, por exemplo, você a sentir nesse momento aqui uma emoção positiva, mas e para o cenário como um todo, aquilo que você vai precisar para o amanhã, para o seu dia a dia. Então, é por isso que a gente precisa sempre pensar nas emoções positivas a partir da perspectiva da psicoterapia em psicologia positiva, em algo que se sustente, e a gente vai ensinar o cliente, o paciente, a trabalhar isso com ele. Então, acho que essa riqueza da psicologia positiva, quando trabalha a felicidade, ela deixa a ideia da felicidade muito mais vívida do que apenas uma ideia de algo que é um pensamento positivo, de uma autoajuda. Realmente é um processo em que eu penso ele a médio e longo prazo. Então não é só o aspecto da emoção positiva pela emoção positiva, porque senão ela não se sustenta. Podemos ser felizes o tempo todo? Sim e não. E aí a gente tem de pensar que a felicidade, ela é algo construído. Eu gosto de pensar do pensamento aristotélico, do Aristóteles, quando a gente vai pensar, por exemplo, toda a parte filosófica da psicologia positiva, entender o aspecto filosófico aristotélico é fundamental, porque a felicidade em si, ela é efêmera, ela acaba, mas a emoção que ela é construída, que ela é trabalhada, ela vai gerar essa felicidade. E as pessoas vão chegar na clínica, as pessoas chegam até a gente com essa demanda. Eu quero ser feliz agora, mas e o processo?
Então, também um dos trabalhos da psicoterapia positiva é tratar e trabalhar como eu vou construir esse processo. E aí, a gente não está aqui descartando nenhum tipo de estruturação que precisa ser trabalhada nas questões psíquicas, nas questões emocionais. Mas eu não vou tratar isso pontualmente só para aquele problema que a pessoa está vivenciando naquele momento ou que ela traz consigo de infância, de questões parentais. Eu vou levar essa pessoa a trabalhar um processo e construir esse processo. Então a gente sai daquela parte do imediatismo da emoção para a felicidade, para construir um processo. E essa também é uma das riquezas aí da psicoterapia positiva, que é trabalhar isso. Como que eu vou construindo isso? E isso modifica toda a nossa forma de fazer os enfrentamentos daquilo que tira as nossas emoções positivas. Isso tudo que você colocou, então, segue um método científico, podemos dizer assim? Sim, e aí é muito interessante a gente entender qual é o lugar do Martin Seligman nesse processo do desenvolvimento científico para os aspectos da psicologia positiva e para a felicidade. Primeiro que ele trabalhou aí métodos que são métodos com pesquisas longitudinais, pesquisas que duraram décadas. Eu sempre gosto de falar que o Martin Seligman ele vai lançar a psicologia positiva no final de 1998, 2000, e ele realmente apresenta para a comunidade científica nos Estados Unidos e no mundo os métodos e a abordagem da psicologia positiva, mas ele vem de uma história de 40 anos fazendo pesquisa sobre emoções a partir do comportamento humano, tendo como base critérios muito técnicos do comportamento humano pela psicologia comportamental, e ele faz uma modificação, ele faz uma transformação. Então, o método científico, ele traz essa segurança. Então, sim, a gente tem método científico nisso, e com o Martin Seligman, ele não abre mão dessa estrutura científica que é resultado não só do trabalho individual dele, mas de um trabalho de décadas, de 40, 50 anos, se dedicando realmente à pesquisa do desenvolvimento das emoções que culminam aí na psicologia positiva. Então a gente tem essa segurança do método psicológico longitudinal, demorado realmente, com exemplos realmente para a aplicação na terapia e na psicoterapia positiva. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, e na expectativa aí de poder falar mais sobre a psicologia positiva. Então eu convido você a ficar ligado aqui nos próximos vídeos e também assistir os 2 primeiros vídeos que estão aqui no canal. Curta também esse vídeo e compartilhe. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!